Vamos fazer aquela nossa oração, nos entregando na mão de Jesus, agradecendo a Ele pela grande oportunidade que nos coloca, a oportunidade que nos dá nesta noite, de podermos nos aproximar um pouco mais, estarmos unidos em um único pensamento, de amor e carinho entre todos. Que essa luz divina nos ilumine e nos abençoe. Então, para isso, vamos cerrar os nossos olhos, fixar a imagem de Jesus em nossas mentes e corações. Pedir a Ele que nos abençoe, que nos ilumine e que nos dê luz para que sejamos fortalecidos. Vamos lá. Vamos meditar e orar com Jesus. Muito bom, né? Vamos. Gratidão também, Dr. Bezerra de Menezes e a sua equipe maravilhosa que nos assiste no momento, que nos ampara, que nos traz o conforto para as nossas necessidades. Que essa equipe maravilhosa nos abençoe e nos ilumine nesta noite. Muito bem. Nossa lição de hoje é o item 7 do capítulo 16. E tem o subtítulo de Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Então, esse item 7 nos traz a seguinte orientação. Se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a dispensa teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos, pensamento que repugna à razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e afasta seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer depressa a sua primeira posição. Aqueles que o dotaram, aqueles que ajudaram, torna-se insensível, egoísta e vão. Mas do fato de tornar o caminho difícil, não se segue que o torne impossível, e não possa tornar-se um meio de salvação nas mãos daqueles que dela sabe se servir. Como certos venenos podem devolver a saúde se são empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao jovem que o interrogou sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfazei-vos de todos os vossos bens e segue-me. Ele não entendia estabelecer como princípio absoluto que cada um deva se despojar daquilo que possui e que a salvação só tem esse preço, mas mostrar que o apego aos bens terrestres é um obstáculo à salvação. Esse jovem, com efeito, se acreditava quente porque tinha observado certos mandamentos e, todavia, recua ante a ideia de abandonar os seus bens. Seu desejo de obter a vida eterna não ia
até esse sacrifício. A proposição que Jesus lhe fez era uma prova decisiva para pôr a descoberto o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um perfeito homem honesto, segundo o mundo, não fazer mal a ninguém, não maldizer seu próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade, porque sua virtude não ia até a abnegação. Eis o que Jesus quis demonstrar. Era uma aplicação dos princípios. Fora da caridade não há salvação. A consequência dessas palavras, tomadas em sua acepção rigorosa, seria a abolição da fortuna como nociva à felicidade futura e como fonte de uma multidão de males na terra. E seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode obter consequência absurda que conduziria o homem à vida selvagem e que, por isso mesmo, estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se ela excita tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, é preciso tomar-se não a coisa, mas ao homem que dela abusa, como abusa de todos os dons de Deus. Pelo abuso, ele torna pernicioso o que lhe poderia ser mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza não devesse produzir senão o mal, Deus não a teria colocado sobre a terra. Cabe ao homem dela extrair o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contradita, um poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem a missão de trabalhar pelo aprimoramento material do globo. Deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. Para alimentar esta população, que cresce sem cessar, é preciso aumentar a produção. Se a produção de uma região é insuficiente, será preciso ir procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações do povo a povo tornam-se uma necessidade. Para as tornar mais fáceis, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam, tornar as comunicações mais rápidas para esses trabalhos que são a obra dos séculos. O homem teve de tirar materiais até das entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente, mas para realizá-lo lhe foram precisos recursos à necessidade. Fê-lo criar a riqueza, como o fez descobrir a ciência, a atividade necessitada por esses mesmos trabalhos, aumenta e desenvolve a sua inteligência. Essa inteligência que ele concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais, o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. A riqueza sendo o primeiro meio de execução, sem ela não mais grandes trabalhos, não mais atividade, nem estímulo, nem pesquisas. É, pois, com razão, considerada um elemento de progresso. Muito bom. A lição maravilhosa. Mas o nosso irmão Davidson vai falar um pouco mais sobre ela. Davidson, tem a palavra. Uma ótima noite a todos. Então vamos lá. Olha, se nós pegarmos ao pé da letra e não a essência da letra, dar-se a impressão de que Jesus estava condenando o jovem rico. Allan Kardec esclarece que Jesus não estava focando na riqueza, está bem claro isso, e sim no apego do jovem à fortuna, que é muito comum, principalmente aqui nesse lado ocidental.
Jesus leva ele, o jovem, a refletir. Refletir. Hoje em dia está todo mundo muito superficial, ninguém observa mais. As pessoas pegam uma caneta e nem olha, e não observa, ninguém mais observa mais. O mundo superficial. Mas, enfim, Jesus leva ele, o jovem, a refletir no patrimônio espiritual. Motivo pelo qual estamos aqui na Terra, nessa dimensão. Tem gente que não se tocou ainda. Nós estamos aqui visando o patrimônio espiritual. Ah, mas eu quero ser rico. Aquela conversa. Isso vem da escola norte-americana. Lembra lá no livro Pátria do Evangelho? Está escrito lá, o cérebro Estados Unidos. O Brasil é o coração. Cérebro Estados Unidos, Brasil, o coração. Não sei por que a gente quer imitar os americanos. Explica, quem inventou isso? Que liderança? Me diga. O povo não para discernir, para perceber? Reflitam. Nós estamos na pátria do Evangelho. Atrás daquelas sábias palavras de Jesus, fez o jovem pensar sobre a finalidade do patrimônio espiritual, que é gerar com a riqueza material, benefício também para outras pessoas. Há 4 tipos de riqueza, segundo o economista Ricardo Amorim, brasileiro. Ele diz lá, riqueza financeira, que é o dinheiro que pode ser chamado de material, mas aí abraça os patrimônios materiais. Riqueza social, o status, morou? Quem sou eu na sociedade? Sou eu aí a nível de riqueza, status. Riqueza de tempo e a riqueza da saúde física. São 4 riquezas. Nessa linha de raciocínio, todos nós somos ricos. Todos nós. Pelo menos num item. Eu vou repetir. Riqueza financeira. Guardem aí. Guardem. Riqueza social, status. Nós vamos explicar o que significa esse tal do status. Agora de pouco eu encontrei uma pessoa aí que pisou na bola em Bauru. O cara abaixou a cabeça, me cumprimentou cabisbaixo. Não vou entrar em detalhes. Não estou julgando ele. Meu olhar não foi de julgar, mas eu vi que ele perdeu o status social. Perdeu? Talvez aí não sabemos. Eu não posso julgar. Riqueza de tempo. Lembra? O tempo é a substância da vida. Riqueza da saúde física. As pessoas só valorizam quando perdem. Só valorizam quando perdem. Só valorizam quando perdem. Nessa linha de raciocínio, todos nós somos ricos. Tá? Segundo James Clear, é um americano autor daquele livro Hábitos Atômicos. Ele diz o seguinte, hábitos atômicos. Deve-se tomar cuidado com os trabalhos que atraem visando dinheiro e status, porque eles te roubam geralmente a liberdade e a saúde. Eu vou repetir. Esse autor americano, escritor americano, ele disse o seguinte, muito cuidado na busca da riqueza do dinheiro e do status, porque nessa busca roubam a sua liberdade e a saúde. Isso é muito comum. É muito comum. Qual é a única fonte de riqueza financeira? Segundo Adam Smith, economista escocês, em sua obra, no livro A Riqueza das Nações, ele afirmava na época, muito tempo atrás, que a única fonte de riqueza era o trabalho e não a terra. Eu sei que tem gente que esperando o Estado, esperando cair do céu, herança. Não, é o trabalho, irmão, é o trabalho, e não a terra, porque na época os colonos que tinham terra se achavam ricos. É diferente. A riqueza social, o status, você consegue respeitando as leis dos homens e de Deus. Olha só, eu estava numa empresa, o camarada, quem é aquele rapaz? Eu falei o nome e eles, você vê como que são as coisas. Ele foi checar na Serasa quem que era o camarada. No Serasa. E checou. É o Brasil, é o Brasil. Desconfiança, tem muita malandragem, liderança. Quer dizer, hoje nós não temos liderança. Liderança é caráter. Tem pouco, deve ter, são poucos. Tem a ver com
Portanto, esse status na sociedade tem a ver com respeito e confiança conquistados. É com o longo prazo, porque tem muita gente que bajula, que badala, são extremamente simpáticos, mas a hora que surge a diversidade, aí a gente conhece. Então, veja bem, respeito e confiança você conquista com o tempo. E é nas adversidades, porque gente para badalar, falsidade, ficar feio, tá cheio. Aqui é um planeta de prova e expiação. Não poderia ser diferente. Não poderia ser diferente. Eu vou repetir. Não, eu não queria que fosse. Não é. Não é. Cai na real, irmão. Já as riquezas do tempo e saúde foram nos dadas gratuitamente. Talvez seja por isso que elas são desperdiçadas. De vez em quando você ouve, eu estou matando tempo. Como assim? Você está matando tempo, irmão? Guarda bem, você vai precisar lá na UTI desse tempo. Ah, irmão. Agora, nós, como espíritas, cá entre nós, eu estava pensando nessas questões de riqueza, falei, por que não a riqueza espiritual? Que é o que Jesus está querendo dizer. É a riqueza espiritual, que é mais importante. Como eu conquisto? Como? Praticando o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Pô, mas assim, se você quer conquistar essa riqueza, irmão, estar em paz ao sair daqui, é por aí o caminho. A riqueza material diz respeito à fartura de bens que uma pessoa possui, seja em dinheiro, patrimônios móveis, imóveis, e ela também é avaliada pela possibilidade de conseguir serviços essenciais, por exemplo, saúde de primeira. Poucos acessam os sírio-libaneses em São Paulo. Devia pegar, na minha opinião, algumas autoridades, levar para os pronto-socorro. Mas não sei por que essa diferença. Gente que fala tanto em igualdade, mas não é verdade. Não, mas enfim, cabe, por favor, só estou aqui. Então, serviços essenciais como a saúde, escolas, mandam os filhos para o exterior, tem essas vantagens da riqueza material. Estudar em escolas, MIT, Harvard, Cambridge, e aí volta, aquela coisa toda. Mas aqui nesse texto, Jesus está falando da riqueza material também ser transformada em outras riquezas. Ser transformada na social, na riqueza do tempo e da saúde. E, logicamente, a espiritual que nós estamos colocando aqui. Sem sombra de dúvida, a riqueza material traz possibilidades enormes de se realizar aquilo que se deseja. Mas, em outras palavras, Jesus está dizendo, o maior tesouro. É interessante que a gente, desde pequeno, ouça falar isso, mas como não é fácil isso entrar, a gente aceitar, né? Mas que coisa! A gente, o maior tesouro que podemos ter na vida é o reino dos céus. É o tesouro que não perece, que ninguém rouba, que ninguém tira de nós. Mas quando colocamos o nosso coração em outros tesouros, não abraçamos o reino dos céus. Mas eu queria ir para o céu. Ah, irmão, chora. Porque é importante materializar esse sentimento para ver se numa próxima vida, irmão, você toma jeito. Não, irmão, chega de choradeira, irmão. Vai para cima, aproveita a oportunidade da vida. A diferença entre riqueza e prosperidade. As pessoas, qual que é a diferença entre riqueza e prosperidade? É que a riqueza, ela detém, ela acumula, ok? E a outra, a prosperidade, ela gera riqueza, prosperidade. Eu acho que eu preciso abaixar o som aqui, pera um minutinho, tá? Só um segundinho, vixe, aqui bom, tá? Um segundinho, desculpa. Então, ó, a riqueza é algo que você tem, conquistou, ganhou ou herdou. A riqueza por si só não é geradora de riqueza. Você pode ser rico, mas não ser próspero. É o caso de ganhar numa herança ou ganhar na loteria e se acomodar, só gastando. Eu tenho o caso de um colega de escola, não era bem um amigo, um colega, mas eu me lembro dele, nós conversávamos de vez em quando. Ele ganhou na loteria. Sumiu, rapaz, sumiu, comprou uma mansão, tá? E é interessante. Não só ele sumiu, como a riqueza com o tempo sumiu. E eu já comentei isso e ele comentou. Ele comentou que quando ele perdeu aquela riqueza, ele teve que sair da mansão dele
Interessante, né? É interessante. A riqueza, é interessante o que acontece, né, com a riqueza. Mas isso nós vamos falar um pouquinho mais para frente. E aí ele mudou para um bairro, ele virou para mim e falou, Davidson, numa semana eu fiz amizade com todos do quarteirão e todos se propuseram a me ajudar. Já onde eu morava, cara, aqueles muros altos, na época não tinha condomínios aqui em Bauru, então ele saía no portão domingo de manhã, cumprimentava de longe, ninguém conversava, ninguém punha cadeira na calçada. Aí no bairro da casa do doutor Bezerra de Menezes, Pousado de Esperança 2, a gente sai, a gente vê as pessoas nas calçadas conversando. Esse conceito de riqueza e prosperidade pode ter sido utilizado, ou melhor, pode ser utilizado para todas as riquezas que aqui mencionamos. Eu conheci um espírita rico na riqueza espiritual, ele acumulou, trabalhou pra caramba. Não, fiz isso, fiz aquilo, trabalhou na vida espiritual, espírita. Mas aí, ele não era próspero. Eu falei, peraí, mas você parou por quê? Parou por quê? Porque saudável, ele se aposentou do trabalho voluntário. Eu falei, cara, o que você está fazendo? Mergulhou na ociosidade. Ficou esquisito. Ociosidade deixa a pessoa esquisita. Quem quer ser esquisito aí, levanta a mão. É só brincar com ociosidade. O trabalho é uma outra riqueza. Quer dizer, ele gera riqueza, mas é uma outra riqueza, na minha opinião. Você não deixa a mente na negatividade, que aí os irmãozinhos penetram com muita facilidade, ainda mais nós latinos que não temos disciplina, combina algo e com o tempo deixa de cumprir, em qualquer lugar da vida, aquilo, entre os latinos é muito comum isso. A grande consequência positiva da riqueza material, tá? Vamos imaginar uma sociedade rica, né? Tudo bem, isso é utópico. Mas o que acontece, segundo os economistas? A queda de preço de todos os bens, serviços e créditos. Enfim, cai tudo. Por quê? Porque faz aumentar o poder de compra, aumenta a demanda e geralmente os países não conseguem atender. É o caso dos Estados Unidos que eu vivenciei na década de 80. Ali, 96% da população ganhava a mesma coisa, riqueza material. Então era um país que bombava. E eu até dizia, utopia que deu certo, dentro do capitalismo. Uma engenharia fora do comum, tanto é que eu os admirava. Nesse tocante apenas, hein, por favor. Então eu estou olhando aqui as vantagens, mas nós estamos num planeta de prova e expiação. Uma pessoa rica que abusou em vidas anteriores da riqueza, é, é, não é fácil ela voltar rica nessa vida. Ela vai ter que sentir na pele. Ela vai ter que sentir. Não estou dizendo que isso seja uma regra, hein? Portanto, e tem muita gente que não quer trabalhar, tem de tudo no planeta Terra. Então, se pensar todo mundo igualzinho, é utópico, é impossível. Tem gente que acredita que talvez seja. Oh, eu fico morrendo de dó. Oh, mas não existe coitado no planeta Terra. Não existem coitados. Ah, eu vi lá, eu vou chorar. Não, não tem que chorar, não. Se o irmãozinho está naquela situação, Deus sabe o que está fazendo, não falha na educação, na cura e na libertação. Não falha. Confia que é um filho de Deus, podemos ajudar, a gente vai sentir agora sofrer? Não, não, não. Cada um tem ali o seu probleminha, e é importante vencer o problema, porque se evolui nas inteligências, vencendo os problemas. É isso que Deus quer, que você se mexa. A grande consequência já da riqueza espiritual, vamos imaginar uma sociedade evoluída, que não é dessa dimensão, nós vamos caminhar para isso, tudo bem? É a queda da maldade no planeta, fazendo aumentar aí o índice de paz, tranquilidade, esperança, amor e caridade. Portanto, aí um código de ética funcionando, mas as pessoas querem levar vantagem. Sou esperto, sabe aquela jogadinha? Não, eu quero ganhar. Não sei, enfim. A Bíblia é um livro que traz conselhos práticos sobre a vida financeira. É uma pena que poucas pessoas estudam, desculpa, a Bíblia. Elas leem, geralmente. Ela diz onde o dinheiro deve estar em nossa escala de valores. Está lá na Bíblia, está lá. E está lá, tudo vem de Deus.
Aquele que confia nas suas riquezas, confia, cairá. Isso está em Provérbios 11, 28. E o que Provérbios fala sobre a riqueza? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Diz lá, um bom nome, olha bem, lá em Provérbios está valorizando a riqueza do status. Ó, repara bem, um bom nome é melhor do que riquezas. Que aqui nós estamos traduzindo aqui numa linguagem nossa. Você ter respeito e confiança na comunidade, morou? E a graça, está lá, está em provérbio, é a melhor do que a riqueza e o ouro. A graças. Enfim, ser gracioso. Está falando aqui, estou repetindo, da riqueza social, do status, que faz lembrar indiretamente dos benefícios da amizade. Indiretamente, essa riqueza, o status, faz lembrar das amizades. E a gente sabe que as amizades, além de servir como apoio no seu dia a dia, as amizades, estou lembrando de Santo Agostinho, que ele dizia, antes de continuar, ele dizia que o que importa são os 3 As. O restante é secundário. Segundo Santo Agostinho, abrigo, alimento e amigos. Santo Agostinho. Tem uma passagem da vida dele que ele falou, olha, eu não tenho palavras para expressar o que eu estou sentindo. Eu sugiro nós ficarmos em silêncio. Olha que coisa. Santo Agostinho. Admiro demais. Então a amizade ela traz cuidado, traz caridade, traz amor, traz tolerância, traz paciência, traz virtudes cristãs divinas. E ajuda muito. Ajuda muito, sabe aonde? Na saúde física e mental. Olha que interessante. Portanto, ela acaba ajudando nas outras riquezas, porque você ganha longevidade. Segundo a psicologia, a psiquiatria moderníssima. Estão batendo nessa tecla já há um bom tempo. E olha que interessante. O que uma boa amizade, fala uma amizade, boa amizade seria o que uma amizade traz para a saúde? Olha bem, aumenta a longevidade. E segundo Brigham Young University, lá nos Estados Unidos, uma vida sem interações sociais, ou melhor, sem interações, sem relacionamentos, reduz a sua vida útil. E eles chegam a comparar com quem fuma, com quem bebe ou com quem é obeso. Olha só, olha a importância da amizade. Portanto, diminui bastante o risco de você ter problema de saúde. Já é uma pesquisa da Universidade de Chicago. As pessoas solitárias, ao longo da vida, tendem a ter uma imunidade mais baixa. Olha que interessante. Como a gente precisa, né? E eu vejo o cachorrinho da minha filha, quando ela fica sozinha, não somos só nós, né? E ela acaba segurando ele num determinado cômodo. Quando solta, nossa, ele curte, né? Não é só nós que precisamos do relacionamento. Para o coração, segundo a Universidade da Colômbia, é extremamente importante, porque, em suma, reduz o risco em 22% de você ter um problema no coração. E as relações de pares, marido, mulher, conjugais, quando tem uma amizade entre eles, a relação dura mais. Caramba, eu vou começar a chamar a minha esposa de amiguinha, coleguinha. Oi, coleguinha, estou brincando, brincadeirinha. Mas fazer amizade. Então a gente fica naquela formalidade, marido, mulher, que é isso? Por que não fazer amizade com a esposa? E também reduz o risco de depressão. Isso, segundo a Universidade do Maine, nos Estados Unidos. Eu não vejo a Universidade Brasileira. O que esses caras estão pesquisando, essa nova safra aí de pesquisadores? Ou educação brasileira? Eu não vejo. Deve ter, mas você vê que, em outras palavras, a riqueza tem a ver com a nossa capacidade de aproveitar os recursos, sejam eles fartos ou escassos, que tem à disposição. Tem a ver com competência, conhecimento, habilidade e ação, atitude. A riqueza, porque não importa o que você tem. Eu fico imaginando se o Bill Gates tivesse nascido aqui em Ibitinga.
Será que o Bill Gates seria? Ele ia fazer algum barulho, esse rapaz. Talvez não sairia com a Microsoft, mas faria algum barulho aqui no Brasil. Bom, mas vamos lá. Para o pastor capixaba, Ivanildo Teixeira, ele atua diretamente no ensino de como a Bíblia orienta sobre as finanças, a riqueza material. E ele já publicou 34 livros sobre o tema. Olha que interessante. E ele bate na tecla que Cristo não vê o dinheiro como algo ruim, não. É a forma de usá-lo, ou mesmo endeusá-lo, que pode ser prejudicial, segundo fala dele. Olha, é a forma que eu uso o dinheiro. Você ir no supermercado antes do almoço, você vai desperdiçar a riqueza material. Eu estou pegando um exemplo. Na verdade, a falha não está na riqueza. Portanto, está na maneira de nós, como nós utilizamos a riqueza. Nós temos o hábito de não se aprofundar nas causas dos problemas. Tá? Como esse amigo meu que perdeu tudo, ele jogou a culpa em outras partes, mas não é por aí não. Temos de descobrir que a causa não está no dinheiro. Sem dinheiro, por exemplo, nós não teríamos os benefícios da educação, eu digo educação evoluída, na saúde, hoje tem robôs fazendo cirurgias, na segurança, nas pesquisas, enfim, em todos os meios, no bem-estar da família, no conforto, incrível, né? Está lá em Timóteo, 1 Timóteo 6, 9, capítulo 6, versículo 9. Mas aqueles que querem ficar ricos, caem em tentação e na cilada de desejos, olha o departamento de desejos, tolos, ele bate, Timóteo bate, desejos tolos e prejudiciais que acabam arrastando para a ruína e para a destruição. Timóteo já orientava, porque é um problema velho, é um problema velho da humanidade. São pessoas que não evoluem. Nós pegamos tantos exemplos aí, a gente não consegue evoluir de maneira coletiva nesse sentido. Então, cai na tentação e na cilada de desejos tolos. Você pega as frescuras de pessoas excessivamente ricas, é uma coisa assim. E aí vem a pergunta, qual é a prova mais difícil? O texto trouxe. A pobreza ou a riqueza? Lógico, a riqueza. Por quê? Favorece o egoísmo, o orgulho, o cara se acha o máximo. Vai dizer que não? Vai dizer, raros são humildes, desculpa, simples e humildes, raros. Nós comentamos o Amador Aguiar, fundador do Bradesco, semana passada. Mas não é só o egoísmo e o orgulho, leva para a vida sensual. Olha aí, a riqueza leva para a vida sensual. Deus experimenta o pobre pela resignação. A questão dele aceitar, ficar submisso àquela situação. Tem pessoas que tentam, eles não conseguem sair do lugar, porque Deus quer ele naquela situação econômica. Você vê que a pessoa faz esforço, as ideias são inteligentes, mas tem ali um projeto. Então tem que se tocar, tem que se resignar. E o rico, como que Deus experimenta o rico? Pelo emprego, nós estamos repetindo várias vezes isso, que dá aos seus bens e ao seu poder. Uma vez eu peguei no supermercado em São Paulo, um camarada gritando com a moça do caixa. E ele tinha retornado, brasileiro, retornado, ele trabalhava no exterior, e eu percebi que ele estava irritado pelo amadorismo da Caixa, considerando que lá no exterior também não é tudo isso, mas tem mais profissionalismo, mas ele ofendendo, sai gritando. Né? Eu quase abordei minha esposa, ela falou, não deixa, não mexe com isso não. Enfim, ficamos ali no silêncio só observando, usando o poder, ofendendo a moça em público. Me veio aqui nessa lembrança lá do Tamboré, lá no shopping Tamboré. Mas veja, pelas facilidades que a riqueza e o poder proporcionam ao homem, de uma forma, essa prova é espinhosa, pois normalmente ele é incitado a se apegar à matéria e ele se afasta do projeto espiritual, naturalmente. Mesmo porque ele acaba não tendo tempo de administrar tudo aquilo. Eu fiquei sabendo de um empresário em São Paulo que ele tem, segundo esse amigo colocou, falou, ele tem mais de 1.000 imóveis. Ele tem uma baita de uma empresa administrando tudo aquilo. Eu falei, meu Deus, dá para imaginar, né?
Ele foi investindo nas periferias, né? Ficava sabendo antes que ia construir a Arena do Corinthians, então ele já comprava, rico, né? Ele comprava ali 100, 200 imóveis, uma gleba, né? E o bichinho tá trilionário. E aí eu falei, eu mandei um recado, você morrer, para onde vai isso daí? Vai pro teu genro? E eu dei uma risadinha, né? Vai pro teu genro? Ele me olhou, não gostou muito, mas fazer o quê? Jesus, eu não estou aqui criticando, por favor, né? Eu não estou julgando. Falei, cara, você tem que colocar, de alguma forma está ajudando aluguéis, ele movimenta, né? Mas eu não estou julgando ele, por favor. Mas você vê que eu tive uma tendência de julgar. Tem que se controlar em face desse texto maravilhoso. A gente tem uma tendência, né? Tem que se controlar. Jesus nos diz no Evangelho, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, a mamon. Isso está em Lucas 16, 13. Judas servia a Deus, mas queria também servir ao dinheiro. Ele era tesoureiro num dado momento. E foi ali, ele teve uma negociação para ele dar um beijo em Jesus Cristo, né? Que era a senha, né? Para entregar Jesus. Então Judas servia a Deus, mas queria também servir ao dinheiro. E Judas vem como exemplo. A gente não consegue, a gente vê os exemplos, está tão longe de mim. Não. E quando o amor entra, o amor ao dinheiro entra no coração, ele governa a pessoa. A pessoa começa a amar coisas que não têm vida. Tudo bem? Então, olha, a escolha é nossa. A riqueza só tem valor quando gera benefício aos outros. E aqui surgem muitos questionamentos. Por exemplo, o milionário que se hospeda naquele hotel, que possivelmente é um dos mais caros do mundo, Royal Suite do Burj Al Arab, em Dubai. Aqui a pronúncia possivelmente deve estar em inglês, com a pronúncia do Emirados Árabes. Lá em Dubai, lembra Dubai? Oferece 24 horas de mordomo privado, jacuzzis, menu com 17 tipos de travesseiros, 17, que exagero, né? E uso de um iPad banhado a ouro, 24 quilates. Então você fica com um iPad a ouro. A diária custa 44.900 um dia você dormir ali. Já pensou? Eu já dormi num carpete, mas enfim, eu estou lembrando. 44.900. Já dormi em pé no ônibus uma vez. Quando você está com sono, você dorme. Eu estou aqui comparando. 44.900. Ou então no famoso hotel Palácio Tangará, que pouca gente comenta aqui em São Paulo. Guardem bem, Hotel Palácio Tangará, que fica lá na reserva do Parque o Burle Marx, esse arquiteto brasileiro, que possui a suíte com a diária mais cara do país. Está acima da suíte presidencial. O hotel oferece essa suíte, a diária, R$ 38.000 por uma noite. R$ 38.000. Analisando isso, pode surgir uma indignação entre nós. Pô, com R$ 38.000 ajudaria muitas pessoas. Está certo que lá está gerando empregos, os fornecedores, de alguma forma, não deixa de ser útil, né? Os fornecedores que mandam os pratos caros, enfim, tudo ali é fornecido de uma forma muito cara, né? Tem um comércio, sim. Agora, se nós nos compararmos, nós, com morador de rua, todos nós que estamos aqui nesta reunião online, todos nós, se nós compararmos, nós somos ricos. Será que na ótica dele, do morador de rua, do mendigo, ele olha para nós e fala, pô, esse cara está desperdiçando uma riqueza danada. Ô, riquinho! Ele deve pensar, será que não? Quais são as intenções, aí eu nem perguntar, as intenções, os nossos objetivos da riqueza que nós conseguimos no nosso trabalho? É uma pergunta importante para fazer. Será que eu trabalho apenas visando ficar rico, me realizar no pessoal, no profissional, só para prestar contas para a sociedade, ser alguém na sociedade, para aparentar um vencedor na linguagem dos nossos irmãos aí do norte, norte-americanos? Pensando bem, vamos lá. Nós, de alguma forma, somos pobres em relação a muitas pessoas ricas que tem no planeta Terra. Os banqueiros internacionais. E, ao mesmo tempo, nós somos ricos em relação a pessoas muito pobres, todos nós.
Já a miséria, onde a pessoa não tem o mínimo necessário, é uma falha muito grande da sociedade, mesmo considerando que se trata de uma expiação junto a esse irmão, que não tem básico, ele está expiando. Ele está na miséria, nasceu num lugar ali no interior do Nordeste, ali um lugar, não estou generalizando, sabe, sem água, e agora eliminaram a transposição, que tinha água, estava jorrando, bom, enfim, mas, ou nasce num país muito pobre da África, do Oriente Médio, Iêmen, Omã, por exemplo, no Oriente Médio, mesmo com uma prova, nós temos que fazer algo. Cabe a nós, dentro do caminho, a verdade e a vida, contribuir para amenizar ou resolver. Nós temos que fazer algo. E, ao mesmo tempo, é utopia esperar que todos tenham as mesmas condições. Mas a miséria, a gente vê e acaba achando quase que normal. Isso é um perigo para a sociedade, para nós, como cristão, perder essa capacidade de se indignar. A gente vê uma pessoa na miséria, fala normal, passa ali com o carro preocupado com o horário, e muitas vezes é uma coisinha que não agrega valor, você vê lá a pessoa fuçando no lixo. O Gugu Liberato, no programa dele, isso na década de 90, quando ele estava vivo, ele perguntou para o Chico Xavier: o senhor é feliz? E adivinha o que o Chico Xavier respondeu? O Chico já estava ali, numa idade bem avançada, eu não sei precisar, cheio de probleminhas de saúde, o Chico Xavier na época. E o Chico Xavier disse: estou muito feliz, viu, Gugu? Eu sou muito feliz. E o Gugu Liberato falou: por quê? Sabe o que ele respondeu? É melhor tampar os ouvidos, hein? Ele falou: eu sou muito feliz porque eu faço 2 refeições diárias. Nós vamos ter que dormir com essas, hein? Com essa do Chico. Eu sou muito feliz porque eu faço 2 refeições diárias. Quando a gente ouve um negócio desse, os nossos problemas desaparecem. Lá no Livro dos Espíritos, está lá no 704, nós já comentamos isso, já apareceu inclusive nos textos que a gente estuda, que só o necessário é útil, o supérfluo não é útil. Por exemplo, vamos supor que você fique sabendo que um sobrinho quer fazer uma faculdade paga, ele não consegue entrar numa gratuita, enfim, mas não tem recurso. E você fica sabendo que você tem um dinheirinho lá aplicado que poderia ajudar o sobrinho. Você tem 2 alternativas: ajudá-lo ou manter o dinheiro guardadinho. Se você optou pelo dinheiro guardado, desde que você não tenha ali uma outra utilidade mais importante, talvez, problema de saúde, alguma coisa assim, você está enterrando o seu talento. Está ficando um parábola dos talentos. Eu estou aqui, por favor, não estou julgando, eu só estou colocando aqui, não é para aceitar as ideias. O apego é destruidor de sentimento humanizado. Nós já comentamos que no planeta Terra tem muitos teres com T, teres humanos, pouquíssimos seres humanos. Falo pouquíssimo, é modo de dizer, né? É um excesso, o apego é um excesso, e todo excesso é veneno. A lei de Deus, a história mostra, mas dentro da lei de Deus mostra que se a riqueza não for bem aplicada em benefício, nós estamos estudando isso, estamos repetindo várias vezes, ela é transferida de mãos. Lembrando, só transferidas de mãos, a riqueza sai daquele e vai, empresas que fecham, enfim, aí vai. Pois essa riqueza, ela na realidade é de Deus. Ela só é transferida de mãos. E ela não se extingue. Essa riqueza, ela continua aí no pedaço. Ela só muda de mãos. E nessa linha de raciocínio, vamos supor que a riqueza nas mãos de uma pessoa que está desperdiçando a possibilidade de ser útil e tem uma tendência de se perder mais ainda em luxúria. Está se perdendo. O próprio anjo da guarda dela vai pleitear tirar a riqueza dela e transferir para uma outra pessoa. Lógico, porque se deixar ali, ele vai piorar. Esse ex-rico ele vai ser prejudicado lá na caderneta de poupança divina, porque ele vai aprontar mais ainda. Eu não estou dizendo que ocorra isso, o anjo da guarda sugere, mas é o livre-arbítrio, né?
Mas vem falar, está prejudicando, de repente está comprando drogas, estimulando outros, fazendo festinhas com muitas bebidas, está influenciando crianças, enfim. Aí o anjo da guarda atua rapidinho. Então, se é um caso que está prejudicando os outros, com o maior respeito ao livre-arbítrio, aí o anjo da guarda, aí em cima, eles atuam rapidinho. Né? Eu estou dizendo que quando a pessoa está se auto-prejudicando, o anjo da guarda fica ali sugerindo, né? E causa, e muitas vezes é liberado. O anjo da guarda pede e fala: eu tenho que tirar a riqueza desse meu irmão, senão ele vai prejudicar mais ainda. E isso pode ocorrer, viu? Pode ocorrer, parece que não, mas pode. Pode tirar em doses homeopáticas para ele cair em si, né? Para ele pegar no jeito. Bom, as possibilidades são enormes. Sempre visando um bem do filho, que é aprender, na verdade, se curar e se libertar. Olha, o tempo está estourando, portanto, aqui vamos refletir. Estamos aqui, hoje, nesse momento, usufruindo de uma tecnologia, uma reunião online, resultado de uma boa aplicação da riqueza. Então está ficando bem claro, a riqueza sendo bem utilizada tem o aval de Deus. Se a pessoa utiliza mal a riqueza, ela é pobre moralmente. Ela é pobre, não adianta a gente alisar. Ela é pobre no espiritual. Em resumo, considerando que fora da caridade não há salvação, esse texto traz isso, é uma caridade. Se você não utiliza a riqueza material para fazer caridade, você será considerado um mal rico. Hoje eu estou cumprindo os 10 mandamentos, que é o caso do nosso irmão que aparece nesse texto. Pensem nisso. Pensem nisso. Repetindo, nós somos ricos, considerando os 200 países que tem no planeta Terra. Agora, se eu olhar para a Europa, Estados Unidos, aí eu não sou rico. Mas olhando para a maior parte dos países do planeta Terra, dá um Google, dá uma pesquisadinha, dá uma passeadinha, irmão. Vai lá para a Coreia do Norte, vai para algumas bocas, Venezuela, vai lá, 94% abaixo da linha da miséria. 94% é um absurdo. Então, veja bem, aí a gente entende Chico. Cá entre nós, eu vou plagiar, copiar Chico Xavier. Eu sou muito feliz, porque eu já fiz 2 refeições hoje. Muito obrigado, com a graça de Deus. Temos que agradecer e ter 2 refeições. Portanto, todos nós, a linha do Chico, somos felizes. Que Deus abençoe todos vocês, reflitam nisso, pensem nisso, com a graça de Deus. Obrigado, Deis. E que assim seja, né? Que possamos sempre fazer 2 refeições diariamente. Uma maravilha. E agradecidos a Deus. Muito bom. Eu chamo agora o André para nos trazer a palavra do Dr. Deolindo. André, por favor. Boa noite a todos, né? Estamos aqui no estudo, né, maravilhoso do Evangelho, onde nos traz sempre ensinamentos para que possamos utilizá-los para o nosso dia a dia da vida, dentro dessa etapa que nos encontramos, ou dentro desse momento no planeta de prova e expiação, do qual assim habitamos, que é um planeta que nos dá a possibilidade de estarmos tendo experiências amplas através de várias situações que o mundo material, né, assim nos proporciona. Por quê? Porque o mundo material, ele realmente vem como uma oportunidade de prova para todos os seres. E uma das provas é a riqueza, outra da prova é a miséria. E o título hoje fala sobre a utilidade providencial da fortuna. Então, temos nós que entender de que a fortuna é necessária nos planetas onde o consenso material predomina. Porque ali tem a necessidade de exercitarmos uma vida
voltada mais para as coisas que nos nutrem diariamente a um corpo físico, que é o que tem como prevalecência nesses mundos, até mesmo pela sua condição, e da qual procuramos nós sempre buscar uma estabilidade na vida material, como também procuramos sempre estarmos buscando cada vez mais uma estabilidade melhor dentro do contexto de evolução também material, da qual assim o mundo nos proporciona, através do trabalho, através dos estudos, através da utilidade, utilização da fortuna para ter ali o seu casebre, o seu lar, ter o necessário para poder sobreviver, ter a sua diversão, ter a sua oportunidade de dar uma vida digna, assim, aos seus familiares, poder se relacionar socialmente. Ou seja, tudo isso faz parte da vida, desses mundos de provas e expiações, que não é diferente do planeta Terra. Mas ali tem um grande quesito de prova. Por quê? Porque temos nós que aprender a como, assim, utilizar essa fortuna. Independe que seja um milionário, um rico, um ser que esteja numa classe social estável, ou um ser que esteja numa classe social baixa, outro pobre, outro miserável, indifere. E todos têm seus valores. E dentro de cada escala dessa, nesse mundo que habitamos, existe uma riqueza. Não podemos esquecer disso. Nosso irmão Davidson comentou. Tem uns que estão milionários, olhamos para ele e falamos, aquele é rico, nós somos pobres. Mas quando olhamos para baixo de nós, nos achamos ricos porque tem outros piores do que nós que podemos dizer que são pobres. Então, ali está grandes oportunidades de, assim, podermos viver com aquilo da qual nos é necessário. E saber como utilizar essa fortuna. Para que, então, possamos nós sermos úteis ao próximo. Podemos nós sermos úteis a nós mesmos. Por quê? Porque não deixaremos de que a avareza, que muitas das vezes toca o ser, porque ele tem um apego tão grande que tem dó de utilizar aquilo da qual ele adquiriu. Apenas quer guardar, 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 igual os acumuladores, quer guardar tanto que não sabe nem o que tem e nunca vai utilizar condignamente. E faz, então, com que aqueles que convivem com ele, que é a família, às vezes passem necessidade ou se revolte, né, pela condição precária ou mínima da qual assim o ser dá de condição a eles. Então, estou falando desse contexto da fortuna das nossas individualidades. Então, saibamos utilizá-los, porque não é pecado algum buscar o seu bem-estar, mas com simplicidade, sem abuso, igual também nosso irmão Davidson comentou desses quartos de hotéis aí que custam uma fortuna, apenas
para deitar num leito. Aí já é o abuso, aquilo da qual temos. Sem dizer também que temos que, dentro do contexto da riqueza, não nos restringirmos socialmente perante outras pessoas da qual assim podemos ter como amigos, como companheiros, dentro de um relacionamento social, profissional, religioso, educacional, que muitas das vezes a riqueza nos atrapalha, porque nos restringimos à sociedade e acabamos nos isolando, porque olhamos para tudo e para todos e achamos lá de dentro dos nossos corações que apenas interesses existem naqueles que se aproximam de nós. Então nós coibimos a oportunidade de assim mantermos um bom relacionamento com outros seres, ou até mesmo, né, ter provas dentro de um contexto social com outros seres. E isso também nos é prejudicial, porque dentro de um planeta de prova e expiação, o viver em sociedade é muito importante, porque é ali que nós conseguiremos exercitar condignamente ou erradamente o fator de estarmos nos relacionando com o próximo. Se não nos damos essa oportunidade, porque a riqueza nos coíbe interiormente, né, ficamos parados, estagnados no tempo, sem oportunidade alguma de ter um elo de convivência junto a outros seres, que muitas das vezes são cobradores ou devedores nossos, né, dentro do contexto reencarnatório da qual assim é traçado na espiritualidade. Então temos muito, muito a fazer. E quando falamos das riquezas sociais, né, onde destaques grandes ocorrem junto a determinados seres, podem ter certeza que ali está uma grande prova, porque a grande riqueza obriga o ser a ser útil a multidões. Se assim ele não fizer, estará ele a ser reprovado na sua prova. E basta olhar para alguns seres que aí se destacaram, né, foi comentado de Bill Gates, né, podemos falar aqui no Brasil de alguns também, né, que assim se destacaram, o Antônio Hermílio de Moraes, o Silvio Santos, né, e alguns outros, da qual conquistaram a riqueza. E não nasceram no berço esplêndido, conquistaram. Mas a conquista fez com que despertasse dentro deles muito mais responsabilidade em propiciar o bem-estar a multidões. Então, aí sim, ele se torna útil e a inteligência da qual assim se destaca aquele espírito já experiente faz com que ele realmente tenha a sua utilidade no planeta de prova, no planeta Terra, porque quantos assim dependeram dele, propagaram empresas e mais empresas, negócios e mais negócios, empregos e mais empregos, e assim sucessivamente. De utilidade, porque o planeta necessita de tudo isso. Agora, quando pensamos na vida espiritual, nós temos que olhar a riqueza de outra forma.
Porque se saímos do contexto de prova e expiação, passamos para a regeneração, onde ainda assim mesmo, né, terá o contexto de um predomínio material, mas com muito menos apego do que no mundo de prova e de expiação. Quando já passamos para uma outra etapa, onde o desapego já se torna presente, o valor da riqueza é outro, porque ali não tem a necessidade desta vida plena da materialidade. Você está no seu contexto espiritual, com corpo fluídico perispiritual, num contexto e padrão mental, sentimental, diferente de nós que aqui nos encontramos apregoados ao planeta Terra, aonde o valor das coisas são outros. A alimentação é outra, o tipo de habitação é outro, a moeda é outra, porque não seria, vamos dizer assim, a moeda corrente dos países, da qual aí se estamos nós presentes, o dólar, o euro, e assim sucessivamente, mas sim o valor do bônus, o bônus moral, o bônus hora, pelo trabalho realizado. Então, são coisas diferentes onde não podemos nós, assim, interpretar como se tudo fosse algo normal. Não. Estamos em aprendizado, estamos em evolução e podem ter a certeza de que todos no planeta têm a sua riqueza, todos têm a sua utilidade, desde que assim entenda e exercite condignamente mediante a condição da qual assim se encontra, sempre pensando no benefício do próximo e no benefício do planeta. Então é algo da qual temos assim que analisar profundamente. E todos nós temos essa plena capacidade de ser útil, independe da condição que estejamos. Não deixemos nunca que o fator mental da discórdia, da inveja, da tristeza, da avareza predomine dentro de nós. Não. Despontamos-nos cada vez mais esse positivismo de utilidade que sabemos que temos nós perante Deus e perante o planeta e perante o próximo, que é bem próximo de nós. E demos a ele a riqueza da qual temos de melhor. Nem sempre será a riqueza da moeda ou do bem material, mas poderá ser a riqueza do sentimento, do coração, do pensamento, do fluido, da fala, do aconchego nos nossos braços, como também do despertar, sempre daquele olhar alegre, da qual motiva sempre o próximo a caminhar na busca da sua melhora. Então, exploremos todas as nossas riquezas. E assim, também, recebendo de Deus e de Jesus os benefícios da qual designados foram para a noite de hoje. Peço a todos que nesse momento possam humildemente abrirem os vossos corações. Tire de dentro dele todas aquelas impurezas, aquelas maledicências. Imploro
que deixem eles limpos e puros nesse instante. Apenas com a alegria de poder ter Jesus dentro dele. E entreguem-se em oração simples. E deixe com que Jesus ali haja. E ao mesmo tempo, com essa pureza, com esse amor que nos colocamos, possamos também nos colocarmos receptivos a todos esses fluidos balsâmicos e curadores, da qual esses nossos amigos da espiritualidade, coordenado por Bezerra de Menezes, está a nos direcionar e está a nos envolver. Então, sintam esses fluidos de paz, de harmonia que toma conta de nós. Sintam a leveza junto ao vosso corpo. Todos aqueles que estavam com o corpo pesado, a mente perturbada, sintam a diferença nesse instante. O corpo se tornando leve, a mente iluminada, uma paz a nos envolver. E assim vamos se entregando a Ele em oração e pedindo, porque somos eternos pedintes, sem dúvida alguma, na condição que nos encontramos. Então, peçamos a Ele o auxílio daquilo que necessário se faz neste momento em nossas vidas. Seja o auxílio e o esclarecimento onde virá em suas mentes. Seja o auxílio de um equilíbrio que com certeza tomará conta de ti lá no fundo do seu coração. Seja a necessidade de se libertar de um sentimento da qual está a nos perturbar, da qual será com certeza tirado de ti nesse momento. Seja a necessidade de ser aliviado de uma dor que está a incomodar, onde também será aliviado, porque a ação da mão curadora de Jesus ali estará. Como também solicitamos para Ele a cura, mas não pura e simplesmente uma cura simples, não. Uma cura que afetará o nosso coração, a nossa mente, e junto dessa cura virá uma fé grandiosa, da qual removerá montanhas. As montanhas do nosso coração, tudo aquilo que coíbe o nosso progresso, o nosso caminhar. Libertemos nesse instante e deixemos assim Jesus agir. Entreguemos-nos em oração. Muito bom. E assim, que essa luz do divino e amado Mestre, em conjunto com Bezerra, prevaleça sempre em vossos corações, em vossas mentes, em vossos lares,
em vossa caminhada diária, sempre na busca de vencer esses desafios, esses sacrifícios, da qual o mundo, da qual nos encontramos, nos proporciona. Porque lá na frente estaremos vitoriosos, estaremos felizes por dizer a Deus, dizer a Jesus: obrigado pela prova, obrigado pelas dificuldades, mas obrigado pela oportunidade de aprendizado que vós assim me destes nessa etapa da qual assim este planeta nos proporcionou. Obrigado, Jesus. Que assim seja. Receba, Dr. Dolindo, a nossa gratidão por todo o carinho, orientação que nos disponibilizou neste momento. Foi palavras com muito amor, com muito carinho. Nós somos gratos por este momento maravilhoso que nos proporcionou. E a equipe do Dr. Bezerra, como bem lembrado, essa equipe maravilhosa que nos apoia, nos assiste e nos fortalece. Vamos então iniciar a nossa divisão da riqueza que acabamos de receber. Essa riqueza maior é o amor e o carinho de Jesus. Vamos dividir com nossos irmãos, com os nomes postados no grupo, que atravessam dificuldades, que necessitam desse amor, desse carinho, desta luz, para que sejam fortalecidos e curados. Que eles sejam todos abençoados neste momento. Que a luz divina esteja presente em cada um de nossos lares. Que ela seja o alimento da nossa fortalecimento, da nossa força para superar todas as dificuldades. E os irmãos que estão no grupo, após o encerramento, se dediquem por mais 10 minutos em aposentos aí íntimos, com suas águas, para que a espiritualidade finalize o atendimento de cada um de vocês, trazendo conforto e a saúde espiritual e material. E assim, te agradecemos, Jesus, por este momento maravilhoso e esta grande oportunidade. E para encerrarmos nosso encontro desta noite, dirigimos ao Deus Pai com a prece de Cáritas, que tanto nos conforta. Eu pediria a Rosa, por favor. A prece de Cáritas a todos aqueles que estão sofrendo, que estão enfermos, que estão precisando de ajuda, aqueles que estão nas ruas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pelas provações, dai a luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó beleza, ó bondade, ó perfeição.
e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará da vossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Obrigada, Dr. Bezerra de Menezes, a todos os médicos trabalhadores da casa, que nos ilumina, que nos acompanha nas nossas dificuldades e acalenta o coração de cada um que está sofrendo, que está enfermo. Que assim seja. Que Jesus nos abençoe a todos. Muito bem. Uma boa noite a todos. Uma noite maravilhosa.